Boa noite a todos. Nós estamos, então, iniciando nossa reunião de segunda-feira do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Essa reunião que já vai entrar no quinto ano, né? Já está entrando no quinto ano a nossa reunião virtual. E eu acho que foi com muito sucesso, porque nos uniu muito. Eu acho que muita coisa, né, ficou gravada, né, na nossa mente, no nosso coração. Então, nós agradecemos muito a Deus, né, ter tido essa oportunidade. Estamos sempre aqui, segunda-feira, aprendendo e reestudando, né, a doutrina espírita. Eu trouxe para vocês, então, uma página que eu vou ler desse livro Ceifa de Luz, né, daquela coleção de Emmanuel. E o texto chama-se Seres Amados. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. João, capítulo 2, versículo 10. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos? São eles seres humanos matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta, a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima, sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que elejam a si próprios. Todos somos viajores do universo, com o encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa reunião, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima, nossa mãe querida, e a todos os amigos espirituais, trabalhadores dessa casa, liderados pelo nosso Dr. Bezerra de Menezes, que nos proporcionam essa oportunidade de aprendizado, de união. Nós agradecemos e sempre estamos aqui pedindo por toda a comunidade do Andaraí, que é o nosso grande motivo de trabalho, pedindo as bênçãos também para os nossos lares, para todas as casas espíritas, né, que estão aqui representadas, para os nossos lares, os nossos amores. Mas hoje eu queria fazer um pedido especial a Deus e a todos, a toda a espiritualidade querida, pelos nossos irmãos, nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por essa prova gigantesca, com tanto sofrimento. Então, pedimos
as bênçãos de Deus para eles. Temos certeza de que a espiritualidade está lá com eles, trabalhando intensamente. E pedimos também que as pessoas, os espíritos bondosos, possam estar ali ajudando. Nós sabemos que o nosso país é muito solidário nessas horas, né? Com a sua fraternidade, a sua solidariedade, ajudando para que eles possam, em breve tempo, se recuperar dessa grande perda, dessa situação. Então, a nossa mente, os nossos corações estão ligados a esses irmãos queridos, né? Estamos solidários com eles nessa situação. Que isso tudo passe rápido, que eles possam receber toda a ajuda, né? Das instituições e de pelo menos de todo o povo brasileiro, né? Diante dessa situação tão difícil. Então, nós agradecemos mais uma vez. Quero agradecer a Vanessa, porque aceitou estar aqui conosco nesse momento. Ela, né, Vanessinha, que é Centro Espírita Samaritanos, não é? Grupo Samaritanos. Samaritanos, um trabalho belíssimo, né? Faz um trabalho com moradores de rua, né, Vanessa? Isso mesmo, Jurema. Pessoas em situação de rua e também moradores de abrigos da prefeitura. É um trabalho muito bonito, desse lá da casa da Vanessa. Vanessa é nossa coleguinha lá da mediunidade, ela é médium do CERJ, e ficamos muito felizes de conhecê-la. E ela está aqui também com a gente. E hoje ela vai falar de uma página incrível, que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Do que o Espírito de Verdade vem apresentar, né? Vem fazer essa apresentação do Evangelho, do livro, que é maravilhosa essa página. A gente lê assim, a gente que ama a doutrina espírita, o coração fica muito enternecido. Então, a Vanessa vai falar sobre essa página. Olha que bacana. Essa tem a palavra. Muito obrigada, Jurema. Boa noite a todos. Estou muito agradecida pela oportunidade de estar aqui novamente ao Centro Espírita, né, Bezerra de Menezes, nessa modalidade virtual. Agradeço imensamente aqui os companheiros presentes e hoje, como a Jurema acabou de nos dizer, nós estaremos falando, né, sobre o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E ficamos muito felizes também, já que estamos alegres, pois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, aniversariaram recentemente. Então, estamos muito contentes também, e é sempre uma oportunidade, uma alegria muito grande estarmos divulgando a doutrina espírita. Então, é com muita felicidade aqui esse encontro. E hoje nós vamos, como a Jurema já nos disse, falar sobre o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos uma mensagem belíssima do Espírito de Verdade. E quando falamos em prefácio, nós vamos nos lembrar de prólogo, um discurso preliminar, que vai, na verdade, nos preparar para o objetivo da obra. Nesse mesmo sentido, nós vamos ter um entendimento maior com relação em todo o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse prefácio, Kardec lança uma nota dizendo que foi uma mensagem, né, de instrução por via mediúnica que resume a finalidade da obra e o verdadeiro caráter do Espiritismo. Quando lemos o prefácio, e realmente é algo que nos emociona, pois a mensagem é belíssima, nós, com toda certeza, nos sentimos muito fortalecidos por essa mensagem, ainda mais que nos fala dos Espíritos do Senhor. E assim nós vamos ler rapidamente para que nós tenhamos, né, essa noção da mensagem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus,
qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Nessa belíssima mensagem, que não é só uma mensagem de instrução, mensagem do Espírito de verdade, nós temos um aprendizado enorme, a começar por os Espíritos do Senhor, os Espíritos de Deus, Espíritos trabalhadores do Cristo, que vêm nos trazer mensagens de instrução, a nos educar, nos fortificar, nos trazer compreensão mais alargada com relação à verdade aqui na Terra, com relação, inclusive, à nossa abertura de consciência para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E quando, logo no início, nós temos os Espíritos do Senhor, não teria como nós não falarmos um pouco da escala espírita, que Allan Kardec, nosso codificador, nos apresenta em outra obra, que também faz parte do Pentateuco de Kardec, que é o Livro dos Espíritos. E lá, a partir da questão de número 100, os espíritos superiores nos apresentam, através de Kardec, essa escala espírita, que nos falam que os espíritos estão agrupados de acordo com o seu grau de adiantamento, com o seu grau que eles já alcançaram com relação às suas qualidades morais e também aquilo que necessita ainda para depurar com relação às suas imperfeições. E logo na primeira ordem, e Allan Kardec ainda vai além, ali na escala espírita, nós também temos o ensinamento que uma ordem pode esbarrar na outra, portanto, não há uma barreira, um limite definitivo com relação a esse agrupamento dos espíritos de acordo com as suas qualidades. E, nesse sentido, nós temos os espíritos de primeira ordem, nós temos os espíritos puros, esses espíritos que já alcançaram uma perfeição, que não há nenhuma influência da matéria. Alguns espíritos, esses espíritos já se despojaram da materialidade, não têm a necessidade de reencarnar, e eles têm uma superioridade com relação aos espíritos das outras ordens. Nesse mesmo sentido, eles já alcançaram uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos outros espíritos das outras ordens. Outra característica, eles não sofrem mais as provas e expiações e gozam de inalterável felicidade. Já na segunda ordem, nós temos os espíritos bons, espíritos que predominam o espírito sobre a matéria, eles têm um desejo de fazer o bem, as qualidades e os poderes para fazer o bem, elas estão em relação ao grau de adiantamento desses espíritos. Uns têm ciência, outros têm sabedoria, e os espíritos bons mais adiantados conseguem unir as qualidades morais e também sabedoria e bondade. Outra característica, que eles não estão completamente desmaterializados, mas eles compreendem Deus e o infinito. Eles, inclusive, nos auxiliam, nos protegem contra o mal, eles nos desviam, né, de caminhos ruins, eles nos auxiliam o tempo todo e eles também vêm nos instruir.
E quando nós temos na mensagem os Espíritos do Senhor, nós logo associamos a esses espíritos bondosos, benevolentes, espíritos que já alcançaram essa envergadura moral para guiar a humanidade. Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. E nesse mesmo sentido, nós vamos nos lembrar as virtudes do céu. Virtude que, segundo Emmanuel, é o trabalho árduo do espírito a cada dia, em busca dessa inclinação para o bem. E uma vez adquirida essa virtude, ela é implementada a esse espírito. Então, as virtudes não caem do céu, não são necessárias ser trabalhadas por todos nós. E eles são essas virtudes, aquilo que nós estamos almejando, aquilo que nós precisamos trabalhar para alcançar. E em definição, na mensagem do Espírito, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 8, temos uma mensagem, uma instrução dos Espíritos, de François Nicolas Madeleine, que nos define que virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E quando vamos nos lembrar de homem de bem, também vamos nos lembrar de outro item do capítulo 17, que foi a matéria de uma exposição, minha primeira exposição aqui para essa casa, para o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que eu fiquei muito feliz em falar sobre o homem de bem. E ali nós temos enumeradas muitas características que Kardec vem nos falar e nos orientar. E ele, assim, diz que ali não estão todas as características do homem de bem, mas aquele que se esforça para já trabalhá-las, ele já está alcançando a proximidade desse verdadeiro sentido de homem de bem. E esses espíritos do Senhor, eles nos trazem essas características de benevolência, de bondade, de sabedoria, e estão a todo instante nos guiando, conduzindo a humanidade para caminhos melhores. E essas virtudes, a gente, inclusive, vai lembrar da questão 893 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado qual a maior ou a mais meritória de todas as virtudes, e a resposta é que todas as virtudes têm o seu mérito, porque elas são sinais de progresso do homem, se curvando ao bem, se inclinando ao bem, e que a mais meritória de todas as virtudes se baseia na caridade desinteressada. Caridade desinteressada, um propósito, inclusive, também de missão desses espíritos, no sentido de que conseguem já alcançar a sabedoria ao se inclinar completamente para o lado do bem, nos guiando, nos intuindo nesse sentido, em trabalhar em nós, né? Essa destinação à perfeição, mesmo que alcancemos de forma relativa, mas eles já alcançaram esse nível muito satisfatório, moral e intelectual, para nos conduzirem. Algo também importante, que quando a gente fala de caridade, a gente vai lembrar sempre da questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec vem perguntar aos espíritos, né, que qual o sentido de caridade conforme entendia Jesus. E eles respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Uma caridade que ela é muito estendida, ela é alargada o sentido a não só dar o pão ao faminto e o copo de sede ao copo de água a quem está com sede, que ela nos orienta a ser benevolentes, indulgentes e perdoar as faltas alheias. E esses espíritos do Senhor, que são essas virtudes do céu, ou seja, algo de muito bom, algo que nós devemos, inclusive, seguir, né? Eles têm essas características de bondade, de benevolência, de indulgência, e fazem a sua parte, inclusive, sem esperar nenhum tipo de recompensa. E nesse mesmo sentido, nós vamos aos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Isso é lindíssimo. Qual imenso exército. E quando vamos nos lembrar de exército, nós pensamos em proteção, nós vamos pensar em algo que é feito com muita organização. E esses espíritos estão espalhados de ponta a ponta. E eles se espalham
E onde quer que eles estejam, eles deixam uma faísca de luz, eles deixam uma orientação, uma instrução que venha nos iluminar. E daí eles se formam como um exército. E eu fico imaginando o globo terrestre, algo é projetado na minha mente como o planeta e esses espíritos circundando o planeta e nos orientando, nos bentuindo, nos protegendo, nos momentos, inclusive, de muitas dificuldades que nós vamos passar e que nós passamos. E esses espíritos que são virtuosos, eles se espalham e, inclusive, eles nos protegem, esses espíritos do Senhor. E nós vamos também nos lembrar, conforme a mensagem nos fala, que ele se movimenta ao receber as ordens do seu comando. O comando do nosso governador planetário, o comando de Jesus, que, conforme nos define o Livro dos Espíritos, vem a ser o guia e modelo da humanidade. Aquele que vem guiar a humanidade, aquele que nos serve de modelo, a qual nós devemos seguir. E eles, além de receber as ordens do comando, eles se espalham pela superfície e são semelhantes a estrelas cadentes. Quando vamos nos lembrar de estrela, nós lembramos de iluminação, de brilho. E estrela cadente, a gente vai lembrar de muita energia, de muito brilho. Então, onde quer que estejam esses espíritos bondosos, esses espíritos que tanto trabalharam as suas imperfeições e se tornaram espíritos do Senhor, eles deixarão uma faísca dessa presença, deixarão uma faísca desses ensinos e dessas instruções, dessa proteção que nós temos e que essa proteção nos é concedida por Deus, o nosso Criador, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E eles nos iluminam com seu brilho. E eles são essa usina de energia, conforme nos define as estrelas cadentes. Porque eles têm esse potencial, esse material tão bem trabalhado amorosamente, que eles são capazes de atingir-nos com essa luz. E eles nos iluminam, e eles nos trazem luz, e essa luz, ela vai, na verdade, sendo trabalhada dentro de nós à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, à medida que vamos nos entendendo como espíritos imortais, que nós estamos numa passagem, à medida que nossa consciência vai abrindo para receber esses ensinamentos e nós nos propomos a nós mesmos essa mudança de inclinação, de melhoria íntima, trabalhando as nossas imperfeições morais, a fim de que consigamos atingir essa plenitude espiritual, essa perfeição a qual nos foi destinada. E como estrelas cadentes, eles iluminam os caminhos e abrem os olhos aos cegos. E quando nós vamos falar dessas estrelas cadentes que vêm nos iluminar e desses espíritos que são como essas estrelas cadentes, nós vamos nos lembrar do verdadeiro propósito de nós estarmos aqui, que é o nosso aperfeiçoamento, a nossa vida espiritual, a abertura de consciência para que tentemos, à medida do possível, cada um a seu passo, se desmaterializando em busca desse lado espiritual. Vamos nos lembrar também da questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre o objetivo de estarmos encarnados, que é o progresso intelectual e moral, passando pelas vicissitudes da vida corpórea, a fim de que possamos contribuir com a parte que nos cabe na construção divina. Esse progresso intelectual e moral. E para que haja esse progresso, precisamos desse impacto da materialidade, passamos pelas vicissitudes da vida corpórea, pelas nossas instabilidades, mas vamos progredindo, pois o progresso é uma marcha, é uma lei. E quando falamos de progresso, também nos lembramos da lei do progresso, que é uma marcha, e Kardec vai nos lembrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais. E uma dessas leis é a lei do progresso.
e que também nos fala que à medida que nós vamos progredindo moral e intelectualmente, os planetas em que vamos habitando também progridem de uma forma material. E esse progresso vai nos propiciando o avançar. E conforme vamos avançando, vamos recebendo mais luz desses espíritos do Senhor, que são os espíritos de Deus. E essa iluminação nos é concedida através também desses espíritos que projetam na nossa caminhada força, luz, para que estejamos, inclusive, mais confiantes nos caminhos da vida, nas dificuldades que vamos apresentando, pois sabemos que ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas que estamos, né, nessa transição planetária rumo a um mundo de regeneração. E esse despertar espiritual, ele vai sendo nos dada em doses terapêuticas, de acordo com o nosso avanço, com a nossa melhoria, com essa nossa proposta íntima de reforma íntima, onde nós vamos tentando vencer os nossos obstáculos, que não são poucos, vamos tentando nos aprimorar, nos despojando das nossas impurezas, a fim de que alcancemos um caminho maior e de luz. E o Espírito de verdade também nos fala que esses Espíritos do Senhor, sendo as virtudes do céu, como estrelas cadentes, eles também vêm abrir os olhos aos cegos. E abrir os olhos aos cegos, nós vamos nos lembrar que somos ainda crianças espirituais aos olhos do Pai e que ainda somos muito cegos, pois ainda temos dificuldade de enxergar o campo espiritual. Uma característica, inclusive, de nós, enquanto espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, é que nós temos a intuição de Deus, mas ainda não conseguimos compreendê-lo. Característica que esses espíritos espirituais já possuem, eles conseguem ter a compreensão de Deus e vem abrindo os olhos aos cegos, dissipando as nuvens da dúvida, nos levando a caminhos de verdade, fazendo com que nós consigamos enxergar a verdade como ela é, não a verdade como nós queremos que ela seja. E o próximo parágrafo, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. São chegados os tempos. E nós sabemos que esses espíritos cooperam com o progresso da humanidade. Nós sabemos, inclusive, que eles auxiliam espíritos encarnados e desencarnados. E que de tempos em tempos a humanidade precisa de algo a mais, um pouco mais que a impulsione ao progresso. E esses espíritos, eles vêm com essa missão de também nos dar aquele algo a mais para que possamos progredir rumo à iluminação, à melhoria da humanidade. E vamos também nos lembrar que esses espíritos do Senhor, que são espíritos superiores, eles colaboram ainda mais também com o avanço intelectual e moral da humanidade. Vale ressaltar também que eles estão sob o comando do divino amigo Jesus, o nosso governador planetário, que eles, inclusive, eles são dotados dessa excelência moral e nos apresentam a mensagem que nós precisamos compreender no tempo certo. E daí eles abrem os olhos aos cegos, nos tirando as vendas, para que nós possamos enxergar realmente e, inclusive, para que possamos entender a verdadeira mensagem do Cristo. Mensagem essa que ao longo dos séculos foi muito deturpada e ainda continua sendo deturpada, pois muitos grandes oradores, eles interpretam a mensagem crística a seu bel prazer e ignoram o verdadeiro sentido e colocam muitos objetivos pessoais acima da verdade que é a mensagem do Cristo, que em seu evangelho nos traz um ensino moral
na qual o Espiritismo é baseado, pois a parte moral de toda a nossa doutrina espírita está no Evangelho do Nosso Senhor. E eu vos digo em verdade. E nessa expressão, eu vos digo em verdade, nós vamos nos lembrar que ela é muito vista, né, no Novo Testamento, nos escritos novo-testamentários, e só na literatura joanina nós vemos repetida 25 vezes no Evangelho de João, em verdade, e que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Vamos nos lembrar, inclusive, que na introdução do livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que são chegados os tempos em que, marcados pela previdência divina, haverá uma manifestação universal como mensageiros de Deus e agentes de sua vontade. E que a missão desses Espíritos é de instruir, esclarecer os homens, abrindo para uma nova era, a era de regeneração da humanidade. Então, esses espíritos, eles possuem essa missão de nos instruir, de abrir os nossos olhos para a era da regeneração, para nos apresentar possibilidades, inclusive, de melhorias nossas, para que a gente consiga progredir, que continue progredindo cada vez mais, como parte integrante da humanidade. E vamos além. Vamos nos lembrar também do que Jesus nos fala, que está registrado em João, em seu capítulo 14, versículos 15 a 16. Palavras do Cristo: que se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que foi dito. Em verdade, conforme agora nos fala o Espírito de verdade em mensagem no prefácio, são chegados os tempos em que as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O Cristo já havia nos prometido que enviaria outro Consolador no tempo certo, e que esse outro Consolador iria nos ensinar todas as coisas e que nos faria lembrar o que ele já havia ensinado. O que nós, até hoje, temos dificuldade de compreender, mas que o Espiritismo, em caráter de terceira revelação, venha a ser esse Consolador prometido por Jesus. E Kardec assim nos assinala que o Espiritismo é a ciência nova que veio revelar, através de provas irrecusáveis, o mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Ele vem nos esclarecer, nos mostrar o verdadeiro sentido da palavra de Jesus, retirando toda essa venda que doutrinas outras, inclusive seculares, colocaram, e que muitos ainda permanecem tentando alterar o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. E assim continuemos, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos, a glorificar os justos. Dissipar as trevas da ignorância. Dissipar essa zona sombria que a falta de esclarecimento e de entendimento nos conduz. E dissipando essas trevas, vem iluminar os nossos caminhos através do esclarecimento. Assim, nós temos em mensagem também do Evangelho segundo o Espiritismo: eu sou o médico das almas e vim trazer o remédio que vos há de curar, o esclarecimento. E é isso que nós estamos buscando, nessa busca realmente de perfeição, nessa busca de melhoria, a fim de que nós alcancemos essa perfeição relativa. Vamos além também. Kardec nos fala, né, que Jesus nos fala, perdoem-me, que eu não vim destruir a lei, mas pô-la em cumprimento.
E Kardec nos fala: eu não vim destruir a lei cristã, mas pô-la em execução. E em palavras de Dr. Bezerra, né, Jesus sendo a porta e Kardec a chave que nós iremos acessar para abrir essa porta que irá nos conduzir ao reino dos céus. Mas esse reino dos céus não sendo um local físico, material, mas uma construção, um estado de espírito, em que nós abriremos os nossos corações e estabeleceremos verdadeiramente esse reino dos céus dentro e habitando nos nossos corações. Deixa eu só ver o tempo. Ainda tem mais um tempinho, Jurema? Tá, obrigada. Então, vamos lá. E glorificar Mais com... uns 10 minutinhos. Temos sim. Tá É. ótimo, Jurema, obrigada. E confundir os orgulhosos, aqueles que achavam que detinham a verdade absoluta e que dissipavam essa pseudo-realidade, né? E que a tomavam como verdade e dissipavam isso como se fosse uma verdade absoluta e glorificar os justos, porque aqueles que hão de seguir a verdade, aqueles que seguiram o caminho do bem, tentando se aproximar da mensagem do Cristo, tentando se alinhar às leis de Deus, pois nós sabemos que nós as transgredimos a todo instante, mas aquele que tentou e continua trabalhando no bem, continua tentando se reformular, continua tentando estar dentro do caminho, esse sim será enaltecido, será lembrado, será glorificado. E, por fim, nós vamos nos lembrando, já alcançando o final da mensagem, que as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Isso é lindo, as grandes vozes do céu. E nós vamos nos lembrar as vozes desses espíritos amigos, esses espíritos superiores, esses espíritos do Senhor. Nós vamos nos lembrar da comunicação que eles nos estabelecem a fim de nos trazer mensagens. E nos deparamos com essas mensagens ao final de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, através de muitas instruções, nas quais nos levam ao entendimento de coisas que talvez não entendíamos e que abrem os nossos olhos para aquilo que nós precisamos trabalhar cada dia dentro de nós e que também nos inclina para um trabalho do bem. À medida que nos enxergamos como espíritos imortais, à medida que vamos tentando nos depurar dessas impurezas, à medida que vamos tentando trabalhar a questão da espiritualidade, mesmo que ainda seja difícil ainda, né, trabalhar completamente o afastamento da materialidade, mas que sabemos que isso também é importante, e essas vozes desses espíritos, elas ressoam como sons de trombeta. Os cânticos dos anjos se associam e vamos lembrar de anjos, vamos nos lembrar de algo muito leve, de algo muito bom para a nossa vida. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. O divino concerto onde nós tentaremos nos unir, tentaremos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Vamos nos lembrar também que esses espíritos nos convidam a que nós vivenciemos à luz do esclarecimento, o estudo, a análise, a experiência de uma vida melhor. Que eles, inclusive, também nos impulsionam ao trabalho no bem. E vamos nos lembrar que trabalho, né, é toda e qualquer ocupação útil. Então, o trabalho no bem, o trabalho profissional, o trabalho dentro de casa, também são mecanismos de que nós consigamos exercer, né, esse lado que vai nos curvar para a bondade. E lembrando também dos nossos irmãos de jornada. E tomai a lira, trabalhe, faça o seu esforço, pois as coisas não cairão do céu. Faça, tenha essa vontade, essa força de vontade de modificar as situações como elas estão hoje, para que amanhã, o porvir, seja melhor. Num hino sagrado, e nós vamos nos lembrar do ensino moral de Jesus, ecoando para todo o universo,
onde nós aprendemos realmente o alicerce, e Kardec sustenta as máximas de Jesus à luz do Espiritismo aqui na obra, e que esse ensino irá nos conduzir para uma vida mais feliz, para uma vida um pouco mais justa, se nós seguirmos, é claro, alinhados às leis divinas. E homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, homens, seres humanos, nós. E daí eu penso nesse processo que nos convida à humanização, a nos tornarmos mais humanos. E daí também, quando eu fui preparar o estudo, me lembrei da trilogia também de Joana de Ângeles, de espiritizar, qualificar e humanizar. E o quanto ainda somos necessitados dessa humanização, de tornarmos mais humanos e querermos para o próximo aquilo que a gente gostaria para a gente, através da ética também da reciprocidade. E no último parágrafo nós temos esse convite do Espírito de verdade, nos conclamando irmãos e dizendo que nos ama, dizendo: aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esse grande chamado, esse convite espiritual para que nós possamos realmente vivenciar a lei do amor. Falando de amor, nós vamos nos lembrar da benfeitora Joana de Ângeles, que fala que é o sentimento mais sublime do universo. Vamos nos lembrar também de mensagem de Lázaro sobre a lei do amor, dizendo que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Esse sentimento que nós somos convidados para nos aproximarmos de Deus, para nos colocarmos no lugar do próximo, querendo que ele também tenha o melhor, como nós queremos o melhor para nós todos. E essa mensagem vem nos trazer isso, vem nos trazer essa força, essa esperança, essa instrução, nos chamando à experiência e à prática desse amor, através da ética da reciprocidade, através do nosso exercício diário da reforma íntima, a fim de que nós alcancemos, então, o reino dos céus que habita dentro de nós. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e desejar a paz de Jesus a todos que estão aqui presentes. Muitíssimo obrigada. Vanessa, olha, foi lindo. Você dissecou uma página linda, explicando palavra por palavra, expressão por expressão. E essa é uma mensagem belíssima, né? Belíssima, que abre o Evangelho, e que Kardec comentou que os Espíritos disseram aí, né? Agora você vai produzir a obra que é capaz de transformar a humanidade, né? E esse prefácio é tudo nessa obra, né? E você, com a sua sensibilidade, você foi dissecando palavra por palavra, expressão por expressão, uma riqueza, né? Essa mensagem, esse prefácio é de uma riqueza maravilhosa. É Jesus ali falando para nós, não é? É lindo, é maravilhoso, parabéns. Eu vou Obrigada. para os nossos colegas, nossos participantes aqui comentarem, falarem alguma coisa. Eu vou passar para o Augusto. A gente começa com a A. Sim, Vanessa. Quando você disseca, é um termo médico, a anatomia do Evangelho dessa maneira, você me fez lembrar a finalidade de conhecermos o Evangelho de Jesus. Cada momento em que nós, na erraticidade, nos reconhecemos como espíritos, verdadeiramente espíritos, espíritos que estão num processo de purificação, nós recebemos, de acordo com o livre-arbítrio que permanece, a oportunidade de nos prepararmos para uma reencarnação, não é? E temos todos aqueles amigos, né, os que estão envolvidos nesse processo, a nos apresentar.
a veracidade da letra, extraindo do espírito da letra uma trajetória da continuidade da vida. Você me fez trabalhar em mim aquilo que eu procuro quando falo por aí, quando procuro na minha profissão, quando lido com crianças, com família. A disciplina. Porque o que hoje é disciplina, amanhã será virtude. Então, nós precisamos, como Emmanuel nos coloca, que essa disciplina seja de amor. Não vamos confundir a disciplina com ofensas, com castigos. Eu ouvi ontem de motorista de aplicativo falando sobre a ira de Deus, que nós temos que temer a ira de Deus. Eu me calei porque a vertente que ele segue o tranquiliza, porque ele, a partir deste temor, ele tem um proceder, segundo ele, de acordo com a orientação que nos pareceu do Antigo Testamento, né? Com o rigor de uma disciplina nem sempre entendida, mas temida. Só que o Espiritismo vai nos trazer uma libertação, uma liberdade a conseguir. Porque cada reencarnação ela é realizada em probabilidades, né, Vanessa? A gente é preparado, mas nós temos atavismos. Somos de terceira ordem, como você bem colocou, aonde o prazer prevalece mesmo reconhecendo que não deveria ser assim. Então é importante o remorso, sim, não é? Que o remorso venha com uma reflexão para que, mesmo que seja lentamente, deixemos de cometer o ato que nos levou a sofrer o que levou a sofrer alguém. A gente termina por aqui porque você já nos disse tudo a refletir. Ninguém fala tudo, eu sei. Nós jamais falaremos tudo. Sim, um dia, quem sabe, quantos milênios. Mas você me inspirou muito. Obrigado, Vanessa, muito obrigado. Eu que agradeço. Passo a palavra para o Fernando. Cadê ele, Cílio? A apresentação da nossa irmã realmente foi muito bem colocada, né? Porque ela nos informa tudo aquilo que realmente nós devemos agir, né? Dentro do sentido do que o Evangelho, né? O prefácio, nos informa, né? Tão interessante de tudo isso é que nós possamos colocar tudo isso em prática, né? Que vivemos num mundo material de muitas dificuldades, de muitas, digamos, desavenças, né, que ocorrem, provas, expiações, uma série de situações que nos deixam, às vezes com muitas dúvidas, né, em relação aos nossos próprios comportamentos, né? Mas o Espiritismo está presente justamente para nos trazer a realidade das dificuldades que cada um de nós temos que vencer, né? Digamos, no nosso dia a dia. Isso naturalmente depende de uma palavra chamada a vontade de mudar. No momento que nós esforçarmos a mudar nossas atitudes, o nosso comportamento, os nossos pensamentos em relação ao que acontece, né, ou que estamos tendo colocado, digamos, em prova, estamos naturalmente dando passos para vencermos a nós mesmos. E cada um de nós temos uma condição, digamos, de evolução que depende justamente do nosso comportamento, das nossas atitudes, né? Então, no momento em que nós abraçamos o Espiritismo, levando em conta os ensinamentos, a prática, né? do amor, da caridade, da benevolência, de enfrentarmos as dificuldades preexistentes, né? No mundo material, justamente em relação aos nossos entes queridos ou aos nossos adversários, digamos assim. Então, nós estamos realmente conseguindo vencer tudo aquilo que realmente nos aflige. E justamente esse tipo de comportamento é uma oportunidade que nós temos no nosso dia a dia de estarmos sempre nos preparando, conforme a nossa irmã disse, né, de conseguirmos alcançar o reino dos céus. O reino dos céus, conforme ela disse,
se encontra dentro de cada um de nós. E se nós não fizermos por onde realmente vencer as nossas próprias dificuldades que trazemos através das nossas reencarnações, né, teremos realmente ainda muitas dificuldades na questão da lei do progresso, né? Porque o progresso é dado a cada um, mas precisamos vencer essas dificuldades em busca de sermos pessoas melhores, na prática do amor, na caridade, justamente conforme a nossa irmã colocou, nos ensinamentos que Jesus nos deu, nos passa no nosso dia a dia, né? Então, todos nós sofreremos aflições, mas sabemos que venceremos, né? Digamos, venceremos esse mundo, né? Esse mundo que é o mundo interior nosso, de cada um, para que possamos elevarmos os nossos espíritos a uma situação de cada dia nos sentirmos melhores, não apenas conosco mesmo, mas com aqueles que nos rodeiam, porque são eles os mais necessitados também. Então, precisamos também procurar ajudar, né, essas pessoas que têm essas dificuldades também. Então, o Espiritismo veio justamente nos mostrar a grande necessidade que nós temos nesse nosso aprimoramento, nessa busca, né, do nosso dia a dia, porque tudo faz parte de oportunidades, né, sejam elas que venham no sentido do bem, né, ou de dificuldades, para que possamos realmente compreender em que ponto nós nos encontramos no sentido espiritual. Então, que sejamos pessoas assim mais alerta, né, no sentido da busca, né, do vigiai, né, para que possamos estarmos elevando o nosso espírito em busca dessa verdade que está justamente no prefácio, né, da literatura, né, do Evangelho. Então, gostei muito da palestra do dia de hoje. Agradecemos aí a nossa irmã, né, que nos passou todo esse assunto. Com certeza que é assim. Cada um de nós tivemos uma grande oportunidade nessa noite de um grande aprendizado. Vou deixando o meu boa noite a todos e agradecendo a oportunidade de tê-los, né, nesse momento aí dessa reunião, para que todos nós juntos estamos aí num aprendizado. Obrigado, minha querida irmã. Um abraço ao nosso irmão também, Pedro Paulo, e a todos que estão presentes também. No nosso boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Fernando. Alguém gostaria mais de fazer um comentário? Passar depois para ele fazer os comentários mais para fazer a prece final, mas eu queria também fazer um comentário aqui, que quando toda vez que eu leio essa mensagem, eu também me emociono, porque como você, eu imagino aqueles espíritos de luz, os espíritos do Senhor em torno do planeta, fazendo tudo que podem fazer por nós, por causa da misericórdia de Deus, nós que ainda estamos no início, e que eles são obrigados como se diz, a respeitar o nosso livre-arbítrio, não é? Nós temos que ver que eles não podem chegar e fazer tudo por nós, porque nós estamos vivendo as nossas escolhas, nós estamos vivendo as consequências do nosso livre-arbítrio, e é uma lei divina, não é? Então, mesmo assim, esses espíritos estão ali fazendo de tudo para que a gente possa cumprir os nossos planejamentos, não é? Reencarnatórios, como você falou, nos desviando do caminho errado. Não é? É um trabalho enorme, é um trabalho insano, muito grande. Então, quando eu leio essa mensagem, eu fico pensando muito na misericórdia divina, no amor, porque como é o amor, como diz Joana, que sustenta o universo, não é? Ficam esses espíritos que já chegaram a essa angelitude, né? Fazendo tudo. O que seria de nós se não fossem esses espíritos assim nos ajudando? E eu aqui estou pensando muito no Sul, né? nessa situação, e eu fico imaginando esse imenso exército de espíritos lá trabalhando, né?
ajudando a esses irmãos, vítimas mesmo, às vezes, da nossa insanidade, que não estamos cuidando como devemos cuidar das condições climáticas do nosso planeta, não é? Então, obrigado mais uma vez pelas suas palavras, foi muito bonito. Eu queria perguntar se alguém, antes de Pedro Paulo, gostaria de falar alguma coisa. Então, eu passo para o Pedro Paulo. Jurema, aproveitando que nessa página tem amai-vos também uns aos outros, logo na frente, mais na frente, na introdução, um trecho do resumo da doutrina de Sócrates de Platão. Platão fala do amor. É pequeno trecho, vale a pena. Ele fala assim: o amor está em toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhes deparem flores e perfumes. Essa frase aqui final é linda. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Sócrates. Nossa, que lindo, né? Então, o amor deve ser o exercício, vivência 24 horas por dia. Parabéns à nossa irmã. Realmente, essa página a gente deve procurar ler sempre, né? E ter a certeza que Jesus está no comando. Porque, como afirmam alguns companheiros, o Espírito de verdade é ele, né? Ele está no comando do nosso planeta. Nada está sem controle. Você pode fazer a prece, Pedro Paulo? Nossa Posso, prece. sim. Então, vamos, como a Jurema falou, vamos pensar muito no nosso irmão do Rio Grande do Sul, mas também em outras regiões do planeta, em que muitos estão sofrendo pela ainda falta desse amor, falta muito desamor com relação aos companheiros que governam determinados países. Mas também são filhos de Deus e um dia estarão na fileira dos puros espíritos. Pedimos a Jesus que continue nos ajudando a praticar o seu evangelho. É muito importante colocar dentro do nosso espírito todos esses ensinamentos e pedir pelos que sofrem indistintamente no nosso planeta, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos receber Jesus em nossos corações e em nossos lares. Paz e luz a todos. Que assim seja. E, mais uma vez, obrigado. Quero convidá-los para segunda-feira que vem. Nós teremos aqui o nosso amigo Lamartine. O nome dele é Lamartine Salgado Vanderlei. Ele é do Grupo Espírita Mansão do Divino Pastor. E ele vem falar conosco sobre fé e caridade, a caridade para com os criminosos. Um assunto muito interessante. Então, vamos estar aqui, todo mundo, para escutar o Lamartine. Tá bom, gente? Então, Vanessinha, um beijão para você, querida. Boa noite. Boa noite, pastor. Obrigado. Bye, bye. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, Vanessa, fica com Deus. Um abraço, Marcelo e Denise. E Amanda. Obrigada, Marcelo e Denise. Muito obrigada a todos. Um beijo grande. Beijo. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau. Eu não vou encerrar, porque nós vamos ter uma outra reunião, então vou esperar vocês saírem, porque nós vamos encerrar uma reunião aqui. Tchau, gente. Tá certo. Beijo, Jurema. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.